Graça e paz, meus queridos irmãos. É o momento de ouvirmos a voz do Senhor através da leitura e da exposição da palavra do nosso Deus. Eu quero então convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 6, onde nós vamos proceder à leitura do verso 4 até o verso de número 8. Hebreus, no seu capítulo 6, versos de 4 a 8. A palavra de Deus assim nos diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Meus irmãos, eu quero iniciar aqui uma nova série na igreja de pregações em que o tema vai ser tempo de crescimento. É tempo de nós amadurecermos na fé. É tempo de ampliarmos nossos horizontes. É tempo de crescermos como crentes. É tempo de crescermos como igreja de Cristo Jesus. E hoje, precisamente olhando para esse texto, nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de perseverar no processo de santidade. E vamos falar um pouco sobre o que de fato é alguém iluminado, o que de fato é alguém regenerado. Sabe, irmãos, crescimento espiritual não é um evento isolado ou algo que acontece de forma estanque no nosso caminho, mas é um compromisso que eu e você devemos assumir de crescimento e de maturidade em Cristo Jesus. Algo que, sem dúvida, preocupa todo aquele coração de pastor, ou todo aquele pastor que ama a sua igreja, é ter uma igreja espiritualmente saudável. É claro que nós nos preocupamos também com a saúde dos membros da nossa igreja, mas a saúde espiritual é algo que toma o nosso coração, faz parte também das nossas orações e comigo, é claro, não é diferente. Oro para os irmãos, para que os irmãos cresçam na fé, para que os irmãos entendam a palavra de Deus com propriedade, para que amem ao Senhor cada vez mais e mais. E quando eu penso em um crente, quando eu penso em alguém maduro, um crente maduro, eu entendo que um crente maduro é aquele que já desenvolveu na sua vida uma disciplina devocional. Ou seja, um crente maduro é aquele que entendeu que a vida devocional é importante, que oração, leitura da palavra fazem parte do seu dia a dia. Aquele que entendeu também que a frequência à igreja é algo bom, agradável e que nós nos preocupamos em atender. Entendo que um crente maduro, meus irmãos, é aquele que usa seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. É claro que eu falei aqui só de coisas que, de certa forma, nós conseguimos ver. Porque eu entendo, meus irmãos, que um crente verdadeiro é aquele que mostra a graça de Deus de forma visível, mas de uma graça que aconteceu de forma invisível no seu coração. E para falar sobre esse tema, para falar sobre crescimento espiritual, eu quero nessa noite falar sobre esse texto de Hebreus capítulo 6, que traz para nós talvez algumas polêmicas, algumas divergências, mas que hoje mostra para nós como eu e você devemos perseverar naquilo que é perfeito. Aliás, esse é o tema inclusive do nosso boletim, perseverando na perfeição. Não quer dizer que eu vou perseverar e vou chegar à perfeição, mas eu vou perseverar em Cristo, e Cristo é a perfeição. O autor, meus irmãos, do livro
da carta aos Hebreus, embora a gente não saiba necessariamente quem é, mas nós notamos que ele é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Sem dúvida, alguém erudito do seu tempo, mas, sobretudo, meus irmãos, alguém com um coração de pastor. Alguém que está preocupado com as suas ovelhas, alguém que está preocupado com os seus irmãos, alguém que está preocupado em ver a igreja de Cristo crescendo cada vez mais e mais. Portanto, irmãos, é tempo de perseverar na fé. E o texto, então, nos leva a isso. E no primeiro momento, o texto nos diz que nem toda experiência religiosa significa conversão. Deixa eu repetir para você isso. Nem toda experiência religiosa significa conversão. A gente já viu isso muitas vezes, de pessoas que talvez levadas pela emoção do momento, levantam a sua mão, quem sabe num possível apelo, ou quem sabe cantam forte um determinado hino ou cântico que toca o seu coração, que é tomado muitas vezes de talvez uma emoção ou algo dessa natureza, mas que nos parece que isso é raso, é muito fraco. E alguns dias ou algumas semanas, quiçá talvez o melhor deles é alguns meses. Tudo isso se esvai, se enfraquece e morre. E, meus irmãos, esse texto foi escrito para um povo, principalmente aqui lembrando dos judeus, e é por isso que a carta está lá aos hebreus, de um povo que se juntou aos cristãos. Eles foram batizados em nome de Jesus, abandonaram as sinagogas, abandonaram a religião judaica, entraram nas igrejas cristãs, participaram dos cultos, abandonaram toda aquela velha e antiga religião com todos aqueles costumes. Mas nos parece que eles estavam voltando atrás. Estavam talvez pensativos sobre isso. Embora nos pareça ser tão distante pessoas assim, talvez a gente pense: pastor, mas isso é lá, os judeus lá do primeiro século. Mas eu temo, meus queridos, que essa é uma verdade para os nossos dias. Eu temo que essa é uma verdade tão atual quanto o foi naquele momento ou naquela época. Assim como muitos daqueles primeiros leitores enfrentavam aquelas dificuldades, hoje também há desafios que tentam nos afastar da fé. Aliás, nós conhecemos pessoas que já estiveram conosco, que já fizeram a sua pública profissão de fé, que já passaram pelo batismo, talvez algumas que em algum momento ocuparam um cargo de professor de escola dominical, mas que hoje se encontram longe dos caminhos de Deus, se encontram longe da fé. Observe, irmãos, que a experiência que tiveram, segundo o que o autor nos diz, descreve alguém que até estava na igreja, mas ele não, de fato, foi alguém chamado ao evangelho. Não foi alguém que de fato entregou o seu coração ao Senhor. E o autor faz questão de explicar como isso acontece. E ele nos dá aqui pelo menos 5 motivos ou 5 razões por que isso aconteceram. E ele diz: olha, eles experimentaram, e a primeira coisa que ele diz é que eles foram expostos, eles foram iluminados. E ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Ou seja, pessoas que receberam a luz do evangelho. Irmãos, notem, eles entenderam que Jesus era o Messias esperado. Tanto entenderam a mensagem do evangelho que quiseram até se tornar parte do corpo de Cristo. Tanto entenderam a mensagem do evangelho que inclusive foram possivelmente batizados, foram recebidos na igreja. Só que a ignorância em que eles viviam não se dissipou do seu coração. Eles talvez tiveram uma conversão intelectual, mas nunca uma conversão do coração. Eles até entenderam a verdade. E olha, meus irmãos, uma pessoa pode fazer isso e não se converter. Ela pode entender o evangelho, pode até explicar para nós sobre a doutrina da salvação, que Jesus um dia veio a esse mundo, viveu no nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, mas ainda assim, ele de fato ainda não ter entregue o seu coração ao Senhor.
Mas o texto caminha, e se ele diz que eles foram iluminados, o autor dá aqui mais um passo e diz que além de iluminados, eles provaram o dom celestial. O autor, meus irmãos, não diz a qual dom ele se refere. Não diz se foi talvez um dom relacionado ao serviço da igreja, mas nós podemos imaginar que talvez seja a própria pessoa de Cristo. Eles sentiram a alegria de entender a respeito de Jesus. Sentiram a alegria de saber que Jesus era o Messias. Talvez, meus irmãos, e alguns autores discutem isso, seja uma referência à participação na ceia do Senhor como membros da comunidade. Ou seja, eles um dia participaram da ceia, participaram daquele momento de comunhão, sentiram, quem sabe, até uma determinada emoção, algum tipo de fervor religioso. É possível, inclusive, que eles experimentaram ali a bênção de entender os elementos, mas eles chegaram bem perto, mas eles não eram de Deus. E note que se o autor diz que eles foram iluminados, até provaram o dom celestial no sentido de participarem da comunidade, diz lá que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. E talvez essa expressão caia para nós com uma certa estranheza. Afinal de contas, quem tem o Espírito Santo é do Senhor, a Bíblia afirma isso. Mas a Bíblia não está dizendo que eles tinham o Espírito Santo, mas que eles entraram para a comunidade e para o corpo de Cristo. Esse é o significado dessa expressão. O termo participantes aqui no seu original é companheiros. Podemos então entender que eles foram participantes, pois o Espírito Santo ele une o corpo de Cristo. O sentido então seria de se tornarem membros do corpo de Cristo, ou seja, receberam o batismo, participaram das reuniões, dos cultos, oraram, ouviram a mensagem e, quem sabe, até em algum momento pregaram essa mensagem. Porque, afinal de contas, essa mesma expressão é usada no início do livro também. Mas a verdade é, irmãos, que mesmo tendo experimentado tudo isso, o seu coração ainda se achava longe do Senhor. Notem que eles experimentaram tudo isso, inclusive a boa palavra. Ou seja, eles ouviram a palavra de Deus pregada, concordaram com ela, sentiram o efeito da pregação na sua vida, certamente mudaram algumas coisas, mas a verdade é que ainda assim eles não mudaram o seu coração. E talvez você, depois de eu ter falado tudo isso, você pense assim: pastor, eles fizeram tudo isso e não chegaram a Cristo? Como pode isso acontecer? Como pode vir alguém ficar no nosso meio tanto tempo, entender e até participar da ceia, entender o evangelho, mas ainda não ter o coração entregue ao Senhor? Como pode isso acontecer? E a pergunta, meus irmãos, é respondida quando nós olhamos para a vida de Judas. Quem era Judas? Vocês lembram? Aquele que foi chamado para andar com os 12, mas que ele não era crente. E tanto não era que a Bíblia diz que ele era o que mesmo? Tesoureiro. Mas não era um tesoureiro honesto, mas é aquele que diz a palavra que ele passava a mão no dinheiro que era arrecadado. Irmãos, ele andou 3 anos com Jesus. Ele experimentou a boa palavra do Senhor. E quem sabe, naquele momento em que Jesus chama os 70, ele até pôde em alguma hora presenciar e até realizar algum prodígio e milagre. Notem, irmãos, mas ele não era de Cristo. E é interessante porque no último momento em que o autor vai falar dessas pessoas e classificá-las, ele diz que essas pessoas experimentaram os poderes do mundo vindouro. Vivemos em um mundo, meus irmãos, que é passageiro, e a gente sabe disso. Em um mundo que se aproxima do seu fim, nós entendemos isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. E é possível que essa mensagem em algum momento tenha dado alento ao coração deles. Mas eles não entenderam ainda o que é o mundo vindouro. Assim como Judas, que andou com Jesus, próximo do Senhor, não entendeu o que era ser cristão. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o meu medo, como pastor, é que nós, ah, com o tempo, nós ganhamos tantos anos de igreja, mas sem muitas vezes o evangelho tocar o nosso coração. Sem muitas vezes sermos de fato renovados, regenerados pela palavra de Deus. Meu medo, meus queridos, como pastor,
É pensar que talvez muitos ou alguns de nós colocaram na sua rotina o caminhar à igreja, talvez por não constranger aquele que vem com ele, talvez é o seu esposo, a sua esposa, mas o seu coração se acha sempre longe do Senhor. A pregação parece não fazer efeito no seu coração. As palavras muitas vezes parecem até ganhar um sentido, mas logo é perdido. É interessante porque o nosso Senhor Jesus já disse que pessoas assim existiriam sim. Você se lembra quando Jesus os conta sobre a parábola do semeador? Ele diz que havia 4 tipos de solos. Você lembra disso? E ele disse que os solos são o quê, irmãos? O coração das pessoas. E ele diz que em determinado solo a planta chegou lá, a semente, aliás, chegou, ela inclusive começou a brotar, mas uma estava ali entre as pedras e não tinha o quê? Raiz e logo secou. A outra caiu entre os espinhos. Ela até queria, ela até tentou, mas os espinhos a sufocaram. O que isso reflete, meus irmãos, e o que isso quer dizer para nós? Que existem dentro da igreja, e usando a expressão do nosso Senhor Jesus, o joio e o trigo. E é preciso, meus queridos, nós olharmos com atenção para isso, para que não seja o joio. Porque a Bíblia diz que o joio, no final dos tempos, quando ele for então separado do trigo, o que vai acontecer com ele? Ele será queimado. E aqui é uma ilustração clara de que o final dele será trágico. Irmãos, a primeira lição que aprendemos então é que devemos temer e avaliar qual a real situação do nosso coração e da nossa vida. Uma pessoa pode ter um tipo de experiência e mesmo assim ainda não pertencer a Deus. Isso acontece porque o ser humano, meus irmãos, ele é religioso por natureza. Nós somos criados à imagem de Deus e há no âmago do coração humano um instinto religioso. De modo que, sem conhecer a Deus, ele inventa para si religiões, sensações e emoções e se abre ao sobrenatural que muitas vezes nada mais é do que um torpor do seu coração para afugentar a sua alma. As pessoas se envolvem, creem em qualquer coisa, têm experiências emocionais e às vezes dizem que até místicas, mas passa por tudo isso sem uma verdadeira experiência de conversão à palavra do Senhor, sem uma verdadeira experiência de paz com Deus. E meus irmãos, é disso que essa passagem trata. Aqui não está discutindo a certeza da salvação, mas está discutindo pessoas que um dia chegaram lá, foram à igreja, foram recebidas, participaram, mas o seu coração nunca esteve nos caminhos do Senhor. E aí, meus irmãos, um segundo ponto da minha mensagem, então, o perigo de retroceder. Em determinado momento, alguns anunciavam a Cristo, ou nas palavras do autor, eles caem. Depois que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ele acrescenta, eles caíram. E cair aqui, meus irmãos, significa desistir. Cair aqui significa renunciar. E todas essas experiências não continuaram e tudo isso foi apenas, tão somente, uma nuvem passageira. Foi a emoção. E aquilo acabou. Voltar atrás, meus irmãos, esse texto significa que os leitores, os hebreus daquele tempo, eles estavam negando a Cristo. Talvez isso acontecesse pela pressão que eles recebiam dos outros judeus, sobre o qual haviam se convertido e não participavam mais das reuniões aos sábados. Talvez se dava inclusive para a questão de sustento, do dinheiro. Embora a gente não saiba ao certo, mas a questão é que por não conseguir resistir a essa pressão, eles voltam ainda. O judeu que tinha aceitado a Jesus como seu salvador podia ser preso, torturado, perder inclusive os seus bens, quiçá até o seu emprego. E essa era a razão porque havia muita tentação, uma forte pressão para que ele voltasse atrás. E o autor se refere a essas pessoas que eles já haviam cedido, caído à tentação de voltar atrás. Hoje, meus irmãos, graças a Deus, nós não temos esse tipo de perseguição. Ninguém vai ser perseguido no seu trabalho
por frequentar a igreja. Ninguém vai ser perseguido no seu trabalho, pelo menos não de forma muito explícita, por ser um cristão verdadeiro. A gente não perde nosso emprego. Mas nós hoje temos uma outra tentação. A tentação aos prazeres que o pecado tem. Porque o pecado, meus irmãos, ele nos assedia. E o pecado, ele traz para nós uma satisfação momentânea. Porque, irmão, se o pecado fosse ruim, ninguém o experimentaria. Ele traz sim uma certa satisfação, mas o problema é que ela é curta, ela é passageira e te leva para cada vez mais longe do Senhor. É uma ilusão. Se a gente pudesse fazer uma comparação dos nossos dias, é como se fosse o uso de alguma droga, enfim, em que em determinado momento pode até sentir alguma coisa, mas que te leva para cada vez mais fundo num poço que parece muitas vezes sem saída. E infelizmente nós assistimos vários casos de pessoas que deixaram se levar por esse vício e nunca mais voltaram. Irmãos, esse é essa ilustração perfeita para entendermos o efeito do pecado nas nossas vidas. Quando nós cedemos às nossas tentações, nós começamos a estar mais longe do Senhor. E as coisas que talvez antes nos davam prazer, agora parecem um fardo. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja, isso daqui eu vou deixando. E a minha frequência à igreja começa a diminuir. E os hinos e os cânticos que outrora eu cantava, eles já não são mais entoados. Os versículos que até eu sabia de cor, esqueci muitos deles. E assim começa a sua derrocada rumo a um poço cada vez mais profundo do pecado. Essa era a queda que aquelas pessoas estavam experimentando. Eles provaram, estiveram lá dentro, ouviram a voz, ouviram a palavra, mas estavam longe do Senhor. Irmãos, para ilustrar um pouco dessa realidade, eu quero lembrar de um episódio que a Bíblia nos narra. A Bíblia nos diz que quando o povo de Deus, liderado por Moisés, estava próximo a entrar na Terra Prometida, lá numa cidade chamada Cades Barneia, Moisés enviou 12 espias. Você lembra disso? E o povo então ficou acampado aguardando enquanto esses 12 espias, eles entraram até a Terra Prometida. Comeram dos frutos, respiraram o ar, beberam aquela água maravilhosa, sentiram o clima daquele lugar, viram as árvores, as plantações, as montanhas. Mas o texto diz que quando eles voltam, eles disseram, não, nós não queremos aquilo. 10 daqueles 12 disseram, não, a gente não quer aquilo. Eles chegaram lá, eles experimentaram, mas eles não permaneceram lá. E esse, meus irmãos, esse é um medo que o pastor tem com seus membros e com a sua igreja, de ver que, infelizmente, muitas pessoas chegam aqui, experimentam da palavra do Senhor, mas não fornece base para a sua fé. E como é triste, meus queridos, depois de algum tempo, encontrar alguns desses nossos queridos que estiveram aqui conosco, e eles já terem se debandado para outras ideias e filosofias, e acharem que tudo aquilo que aprenderam, foi coisa de menino. Eu era inexperiente, pastor, eu não entendia isso, eu não sabia daquilo, mas agora parece que acham que foram iluminados, quando na verdade foram iludidos. Acham que agora estão vendo, quando na realidade se tornaram cada vez mais cegos. Acham que agora estão num caminho correto, mas estão indo para o caminho fácil e o caminho largo que leva à perdição. Eles disseram, os espias, não queremos. Voltaram atrás. Só 2 foram à frente. E aqueles 10 provaram os poderes do mundo vindouro, experimentaram a palavra, estiveram lá dentro, respiraram o ar da terra prometida. Mas os seus corações voltaram atrás e disseram, nós vamos desistir. E o castigo foi, meus irmãos, que nenhum desses 10 entrou na terra prometida. Nenhum desses 10 entrou na terra prometida. Mas, recapitulando aqui, a primeira questão que eu falei no texto aqui é que experiências religiosas não são um fato ou não são uma evidência de conversão. Segundo, que em determinado momento as pessoas podem cair e voltar atrás. E no terceiro e último ponto,
esse retorno, esse retrocesso, ele é sem retorno. E é interessante pensar nisso, porque há possibilidade, meus irmãos, de novo arrependimento para aqueles que de forma consciente entenderam isso. Mas o que o texto nos diz aqui é que eles aproximaram e possivelmente muitos deles cometeram pecado contra o Espírito Santo, quando renunciam a Cristo. E interessante porque o texto diz que é impossível. E notem que no verso 6 ele repete essa frase de novo. Sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Para sermos salvos, meus irmãos, é preciso que haja arrependimento. Mas isso é apenas o começo, o início da fé. Essas pessoas passaram por uma fase inicial de arrependimento, sentiram que precisavam de fato de Cristo, mas voltaram atrás. E agora o texto diz: não dá mais para Cristo voltar e ser crucificado de novo para eles. Eles voltaram para um caminho que é de retrocesso e não podem mais se arrepender. Esse, meus irmãos, é o pecado contra o Espírito Santo, em que não há mais perdão. Isso, meus irmãos, deve levar para nós uma profunda consciência de que a graça do Senhor é aquela graça que estende a mão e te dá mais uma chance. Talvez você já tenha ouvido do evangelho aqui na igreja em alguns momentos. Talvez até esse texto não seja novo para você. Você fala: pastor, eu já ouvi algumas pregações desse texto. Mas, meus queridos, não é o ouvir. Não é somente se convencer de forma intelectual. Uma coisa é eu saber o que é bom. E outra bem diferente é eu experimentar sobre isso. Quer ver uma ideia de que a gente sabe muito bem isso? A gente sabe que frequentar ou fazer ou ter uma prática esportiva é algo bom, não é? Todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo pratica. Sabe o que é bom, mas isso não é uma prática na vida. Assim como o evangelho pode ser. Eu sei que é bom. Inclusive, eu conheci já pessoas que eles gostam de mandar os seus filhos para a igreja. Olha que interessante. Por quê? Porque é bom. Porque eles aprendem de Deus. Porque se tornam pessoas mais sábias. Mas o que me deixa intrigado é porque essas mesmas pessoas também não vão com seus filhos à igreja. Sabem o que é bom, mas nunca experimentaram de fato. E, meus irmãos, o autor aqui lança a mão de uma imagem muito conhecida na Escritura, a figura da terra. Afinal de contas, o texto está escrito aqui para uma sociedade que era, na sua grande maioria, agrícola. E ele diz que nessa terra a chuva cai lá. E notem, é a mesma terra e a mesma chuva. Mas notem que ele vai dizer que há aqui uma analogia entre uma planta saudável e boa, mas há também aqui o que ele chama de cardos e abrolhos. Você já parou para pensar que muitas vezes na mesma terra cai a mesma chuva, ou seja, ouve a mesma palavra, mas num determinado lugar crescem cardos e abrolhos, e no outro floresce uma árvore frutífera, floresce ali algumas plantas que deixam bonito o ambiente. Nota, irmãos, é o mesmo solo. Nota, irmãos, é a mesma chuva, mas aqui as plantações são diferentes. E o que a palavra quer nos dizer com isso? Que a palavra do Senhor era pregada. E nós já ouvimos ela. E muitos de nós, pela graça do Senhor, já alcançou a salvação. Mas essa mesma palavra que foi pregada alcança corações e faz morada. No entanto, essa mesma palavra não alcança determinados corações, que em vez de florescerem, dão cardos e abrolhos. Não produzem bom fruto. Não há aqui, meus irmãos, uma ideia de que eles foram salvos e depois caíram, mas a ideia de que eles nunca foram salvos. E quem nos ajuda a entender essa ideia de uma forma mais profunda é o apóstolo João. Quando ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Eu quero concluir então, meus irmãos, a mensagem desta noite dizendo o seguinte: uma vez salvos, salvo para sempre. No entanto, meus queridos,
Essa certeza não é um salvo-conduto para nós vivermos no pecado, muito pelo contrário, mas é uma lembrança de que nós estamos firmes, porque o Senhor, nele não há sombra ou variação de mudança, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Ou seja, agora, meus irmãos, é tempo de perseverar no caminho de Deus, na graça do nosso Senhor. E eu encerro então meu sermão aqui fazendo algumas aplicações importantes para nós. A primeira delas, talvez você pense, talvez você esteja nessa situação. Ao pecar, meus irmãos, o crente pode temer haver cometido o pecado que Deus não perdoa. E se angustia, e não é fácil talvez encontrar solução, e o crente fica preocupado: será que eu perdi minha salvação? Será que eu perdi meu relacionamento com Deus? Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você é um crente que se preocupa com o pecado, se você é um crente que tem se preocupado em não andar no pecado, em confessar e o pecado tem te deixado triste, eu quero dizer que essa é uma forte evidência de que Deus mora no seu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o pecado não nos incomoda mais, quando viver de qualquer forma não nos incomoda mais, é uma clara evidência de que nós não somos do Senhor. E me lembro de certa vez, dando aula para alguns irmãos, e um deles angustiado e falando assim: pastor, às vezes eu fico sentindo que eu não sou salvo, e que eu preciso do Senhor, e quando eu peco, eu fico triste. Como é que eu tenho certeza da minha salvação? E eu olhei para ele e disse com um olhar, de alegria, dizendo o seguinte: "Essa é a prova de que você é salvo. O pecado incomoda. E o pecado, meus irmãos, só incomoda quem é de Deus, porque quem é do mundo não há incômodo nenhum. E se o seu coração já foi tomado pelo pecado, é só mais um, é só mais uma vez, e aí tantas outras já se foram, mas se você é de Cristo, o pecado ele dói no seu coração". Segundo lugar, meus irmãos: "Pastor, mas e se eu encontrar uma pessoa nessa situação, o que eu devo fazer?" E talvez você conheça alguém que, de certa forma, já esteve aqui, já cantou no coral, já foi professor de escola dominical, já fez sua pública profissão de fé e quem sabe até já foi batizado, mas de repente virou as costas, fechou o coração, rejeitou tudo e renunciou a Cristo. Em algum momento está até em outro lugar, em outra religião. E talvez isso seja dentro da sua casa, seu esposo, sua esposa, um amigo querido. Lembre-se, meus irmãos, nós não sabemos como está o coração das pessoas nessas circunstâncias. Lembre-se da diferença entre Judas e Pedro. Os dois negaram a Cristo, mas Judas escolheu o caminho do remorso e se enforcou, enquanto Pedro escolheu o caminho do arrependimento e se voltou para o Senhor. Meus irmãos, enquanto há vida, há esperança. Não deixe de orar por aquele seu ente querido. Por mais que talvez no seu entendimento ele tenha ido tão longe que é difícil trazer de volta. Não deixe de orar por ele. Não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de orar pela sua filha, pelo seu esposo, enfim, por aquele que acha longe. Porque se Jesus perdoa Pedro, certamente pode também perdoá-lo. O crente, meus irmãos, pode em algum momento se sentir mais fraco. E a Bíblia fala sobre isso. Mas se ele é de Cristo, ele volta, porque é o Senhor que o sustém. E aqui, meus irmãos, é a parte talvez mais difícil. Pastor, e quando isso são os meus filhos? Quando os meus filhos abandonam a fé? Filhos que foram criados na igreja, andaram nos caminhos do Senhor, sabem tudo, inclusive sabem muito sobre a Bíblia. Eu quero dizer também, meus queridos, que você não conhece o coração dele. E que a semente do evangelho está lá, mas que você não deve desistir dele jamais, que pelo contrário, ore por ele. E por último, meus irmãos, e quem está tentando voltar atrás? Porque às vezes a gente sofre essas tentações, de pensar assim: pastor, as coisas são tão difíceis. E parece que quanto mais eu vou à igreja, as coisas parecem ser mais difíceis ainda. E parece que às vezes eu vou, pastor, mas eu sou inclinado, e olha, eu estou quase indo embora. Talvez seja por uma dúvida intelectual, ou um questionamento a respeito de Deus, da Bíblia, ou quem sabe do Evangelho. Talvez tenha acontecido que em sua vida uma tragédia. Você perdeu um ente querido e começa a se perguntar: será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que eu preciso seguir ao Senhor? Há quem diga, inclusive, que olha, eu não vou mais lá porque certamente Deus não me ama mais. Mas, irmão, o meu conselho para você é: aguenta firme.
Aguenta mais um pouco. Apegue-se ao Senhor. Ore. Deus, embora talvez eu não entenda tudo o que tem acontecido comigo nesses últimos tempos, eu sei que o Senhor nunca deixou de me amar. E mesmo que para nós às vezes pareça tão difícil isso, mas eu digo para você, Deus nunca deixa de amar os seus filhos, mesmo na dor, mesmo no sofrimento e mesmo no luto. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a perseverar na fé, a ficar firmes e que nenhum de nós aqui volte atrás. Que estejamos, meus irmãos, aonde estejamos, que possamos viver a glória do Senhor. A gente não sabe onde nós estaremos daqui a alguns anos, mas eu oro ao Senhor para que talvez a gente tenha se mudado, ou esteja em outra cidade, em outro lugar, mas que ao nos encontrarmos, nós possamos nos abraçar e lembrar que nós estamos perseverando na fé. Porque, meus irmãos, eu quero chegar àquele último dia da minha vida, naquele momento em que o pastor que vai dirigir o meu ato fúnebre olhar e falar: perseverou na fé, guardou a carreira, completou a carreira e guardou a fé. Esse é o meu galardão. Perseverar, meus queridos, é parte do crescimento. Não há atalho para a maturidade espiritual. Precisamos permanecer em Cristo e que este seja um tempo de crescimento na sua vida. Que Deus te abençoe.